Você é otimista, Joel, quando a gente olha para frente, porque a gente vê o crime organizado hoje muito claramente. Aqui em São Paulo, por exemplo, já teve várias vezes prisões de prefeitos, de vereadores, em que a polícia e o Ministério Público dizem ele é acusado e é suspeito de participar do PCC. Então, existe a certeza de que aqui em São Paulo, o PCC está infiltrado em todos os setores da sociedade. E se ele é capaz de comprar, pelo poder da grana, gente muito importante, imagina lá embaixo, então, Sim. alguém que ganha pouquíssimo ou não ganha nada, né? Ou seja, os desafios são gigantescos para você combater todo este sistema. Você é otimista? Sendo realista, a gente vai ter que conviver com essas facções como o México convive com a deles. Por quê? Porque por mais que a gente combata, a gente não consegue fazer uma coisa que é necessária de fazer. Trabalhar na base da sociedade, na diminuição da desigualdade social, nas oportunidades para as pessoas. Eu até deixo um recado aqui no final. Porque, Tramontina, as duas maiores facções do Brasil, elas estão passando por um momento de infiltração. Então elas estão infiltradas em um monte de lugar e já começaram a estar infiltradas dentro de política também. E a gente não está tendo políticas efetivas para fazer esse combate e estamos apanhando muito em relação a isso. Mas eu deixo até um apelo aqui para todo mundo que assiste o Flow e que eu estou preocupadíssimo. Das 100 e poucas pessoas que morreram, das 120 pessoas que morreram lá, na troca de tiros, até o momento, né? A maioria esmagadora delas era de jovens de 14 a 24 anos. E era no mundo do crime. A maioria deles, sim. A gente precisa tirar esses caras e evitar que a molecada entre pro mundo do crime para ser bucha de canhão de traficante que é empresário rico, milionário e hoje bilionário. A gente precisa fazer um trabalho para que essa molecada não entre no crime para sustentar cara bilionário da cadeia que o filho não é bandido, que o filho está estudando, que o filho mora na Barra, que o filho mora em outros lugares. Então, eu acho que se a gente não tirar, não fizer um trabalho para evitar que esses meninos de 14 a 24 anos entrem no mundo do crime, e veja, eu não estou romantizando as pessoas que estavam lá trocando tiro. Estou falando que muitos meninos, garotos, homens, entram no mundo do crime dos 14 até os 24 anos. Se a gente não fizer esse trabalho, você vai ter faccionado pro resto da vida para lavar dinheiro, para vender droga e para dar tiro nos outros. Verdade. É verdade. Eu concordo contigo. Eu acho, inclusive, que eu fico me perguntando por que não tem vontade política para agir nesse sentido aí, numa coisa tão básica como um plano sério de educação perene de 50 anos, que ninguém pensa nisso, não tem ninguém falando disso para valer de forma séria no Brasil, né? Que seria, na minha opinião, aí um caminho, um lugar pra gente... Porque assim, se a gente tá pensando que a gente quer viver uma realidade que a gente não tenha, ou que a gente tenha pelo menos menos crime organizado, menos faccionados, a gente precisa, como você falou, oferecer um pouco mais do que oportunidade, assim, uma perspectiva, sabe? O moleque que tá lá, ele precisa sonhar com alguma coisa, né? Ele precisa... o que a gente tá falando aqui é que o cara que ele, na hora de pesar entre ir pro crime organizado e alguma outra coisa, que essa alguma outra coisa seja mais sedutora. Então que o moleque queira voltar a ser, astronauta e não, sei lá, dono da biqueira, né? Especialmente porque a gente sabe que esses caras aí dificilmente passam dos 30 anos, quando passa é porque tá preso. Mais ou menos isso, né, Joel? Basicamente isso, cara. Saiu uma pesquisa agora que 1/3 dos caras que morreram lá trocando tiro, eles não tinham pais, pô. Não tinha o pai no registro, entendeu? Não é nem que o pai morreu e tal, não tinha o pai no registro, era pai desconhecido, tá ligado? Não encontrado. Um postinho de saúde, tá? Uma UBS, às vezes fala postinho, o pessoal fica bravo. Uma UBS, ela faz um trabalho de conscientização que manda 3 enfermeiras para dar palestra e falar sobre gravidez na adolescência, sobre estrutura familiar, sobre proteção, uso de preservativos.
Rapaz, não tem isso em muitas favelas, não tem isso, não tem um posto para conscientizar uma mulher, um cara, que ele não precisa ter filho agora nesse momento, que ele pode tentar estruturar a vida dele, etc. São pequenas coisas que o Estado não vai deixando e que isso vai virando um monstro depois mais para frente. Parece um papo louco isso daí de falar assim, é teoria do caos, mas é mesmo. É exatamente isso que acontece, tá ligado? A gente tá nessa situação porque isso vem acontecendo há décadas, muitas décadas, na verdade, né? Eu tô falando aqui que eu vivi 30 anos lá no Rio e eu vi isso se repetindo muitas vezes, né? Então, pra nós lá, inclusive, a gente só percebe que não é normal quando a gente sai de lá. Isso é uma das coisas mais... É uma coisa, inclusive, bastante cruel, no fim das contas, né? Então, bom, Joel, obrigado aí pela moral, obrigado pela tua participação, é sempre bom falar contigo, espero te receber aqui na mesa aqui, cara, em breve, demorou? Valeu, irmão, um abraço Tramontina, E um melhor abraço, aí, querido. hein, cara, essa garganta aí, porra. Obrigado, Joel, pelas informações que certamente agregaram muito para nossa discussão aqui. Beleza, tchau, tchau, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Bom, daqui a pouco a gente vai ter a chegada também aí do Coronel Menezes. E, bom, a gente vai voltar nesse assunto também. Coronel Menezes, que é o secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Tá, ele tá configurando a câmera segundo os Isso, caras ali. então, porque senão o pessoal fala assim, pô, mas vocês isso, vocês aqui, todo mundo acha que a gente... Não, Estamos aqui. o Coronel Menezes vai falar já, ele que foi um dos responsáveis pela operação, vai lá trazer as informações dele já aqui, e você não pode perder, hein? Vai ser esclarecedor, espero. Mas o Ângelo falou uma parada que faz muito sentido pra mim, que tem a ver com que você tava falando antes também, que tem a ver com as imagens, né? Eu tendo a acreditar que quando a gente tiver o acesso às imagens, a gente vai poder ter uma opinião mais fundamentada, né? E com certeza isso vai, claro, ainda levando em consideração todas as particularidades do Rio de Janeiro, de uma operação como essa, mas ainda assim, muito importante que a gente consiga ver essas imagens todas aí, assim que for possível. Se ninguém sumiu com elas, aí eu imagino que não.